Queridos, uma boa tarde. Estou um tempo já sem colocar vídeos, quero pedir perdão. E mais uma vez pedir a ajuda dos irmãos que através dessas pregações têm sido abençoados. A você que se inscreva no canal, que não é inscrito ainda, e a você que dê um like se gostar do vídeo. Me ajude esta obra, porque essa obra é estritamente voluntária e é por amor à obra de Cristo. Então, queridos, eu quero nesta tarde trazer um ensinamento sobre as duas naturezas de Deus e como identificá-las na sua palavra, para que você elabore uma mensagem da parte de Deus. Vejam bem, o texto que eu vou ler se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 22 ao 24. Veja o que diz. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele em um barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhe: passemos para a outra margem do lago. E partiram. E enquanto navegara, Jesus, adormeceu, e sobreveio uma tempestade e um vento no lago, correndo eles perigo de desocubar. E chegando a ele, despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. Despertando, Jesus respondeu ao vento, repreendeu o vento e a fúria das águas, e tudo cessou e se fez bonança. E eu quero aqui, no 25, para finalizar, veja bem. E então lhes disse: aonde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns para os outros: quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Queridos, nós temos aqui um Deus que veio na forma de filho, Jesus. Em primeiro lugar, no capítulo 8 de Romanos, versículo 23, diz que todo homem nascido de Adão e Eva somos pecadores. Não existe um que esteja enquadrado nesse período de nascimento ao qual não nasça sem pecados. Por quê? Porque Adão e Eva pecou e todos que provêm dele são pecadores. Estão debaixo do pecado, e o salário do pecado é a morte. E a nossa sentença era fatalmente a morte. A lei, ela veio para nos apontar o pecado, mas Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para cumprir a lei, e o final da lei era a morte. Veja bem, Jesus, ele era portador das duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Em primeiro lugar, ele não nasceu com pecado. Era necessário que uma pessoa nascesse sem pecado para vir fazer a obra que Deus tinha por fazer na terra para salvar a humanidade. Não haveria condições de um pecador morrer. Era necessário que esta pessoa fosse pura como as ovelhas que eram sacrificadas nos templos para imputar, esconder, porque na verdade não perdoava o pecado. Só Jesus mesmo que nasceu sem pecado. Por quê? Jesus, ele foi gerado no ventre de uma pecadora, porque Maria também pecou. Porém, ele foi gerado pelo Espírito Santo, uma natureza divina. Então, Jesus não nasceu de uma relação sexual entre homem e uma mulher. Por isso, ele não herdou o pecado. Ele veio totalmente e viveu uma vida sem pecado. Por isso, Deus aceitou o seu sacrifício na cruz como oferta agradável para aplacar a ira de Deus sobre a humanidade que estava nessa altura inimiga, com inimizade com Deus. E Jesus, ele veio para religar. Agora, nessa leitura que eu li agora para os amados irmãos, você que está vendo esse vídeo, no texto que eu li, a Bíblia diz que ele entrou num barco. E quando entrou nesse barco, a Bíblia diz que ele encostou a cabeça, em algumas traduções está escrito, no travesseiro, e dormiu.
dormiu, natureza humana. Jesus cansou, porque Deus não cansa. Então, ali estava posto a verdade diante de nós, que Jesus ali estava utilizando na natureza humana, igual a nós. Cansou, ele estava dormindo. Mas também diz aqui que os homens que andavam com ele, o que é interessante, esses homens que presenciaram tantos milagres, como em Lucas capítulo 6, versículo 7, que ele curou a mão daquele homem requito, a mão seca, que era uma lepra que curou, e não desceu para o corpo e ficou, porque há enfermidades que é para a glória de Deus. Então Jesus manda aquele homem que teve a coragem de entrar num templo com aquela enfermidade para assistir o trabalho, quando ele não poderia, por causa da lei, fatalmente seria apedrejado porque ele tinha uma enfermidade na mão. Ele também curou em Lucas capítulo 5, versículo 12, leproso, que pediu a ele: Senhor, se tu quiseres, purifica-me. E esses homens estavam com ele, esses homens presenciaram esses milagres. E também em 5,17, estava dando uma reunião e trouxeram um paralítico de nascença. E este paralítico nunca tinha saído de cima da sua cama. E Jesus disse para aquele homem: teus pecados estão perdoados. E os fariseus, escutando ali, começaram a repreender: quem é esse? Heresia, blasfêmia, só Deus perdoa pecado. Então, quem é mais fácil falar para esse homem que estão perdoados o seu pecado, ou levanta da cama e anda? E aquele homem imediatamente levantou e pegou sua cama e levou para a sua casa. O que eu quero trazer nessa tarde para os irmãos, veja bem, por que pega a tua cama e anda? Porque Jesus queria que aquele homem soubesse de onde Jesus tirou ele. Assim somos nós. Jesus nunca quer que você esqueça, querido, de onde Jesus tirou você. Eu sei de onde Jesus me tirou, a vida profana que eu andava. Por isso eu peguei a minha cama e andei também, porque eu era um paralítico espiritual. Então, querido, aqui agora vem a natureza divina do Senhor, no mesmo texto que eu li. Agora aqueles homens vão desesperados ali, acordam ele, e ele repreende o mar e repreende o vento. Natureza divina. Quem de nós pode mandar uma água parar? Quem de nós pode mandar um mar se abrir? Quem de nós pode mandar o Rio Jordão abrir no meio para que você passe? Então, natureza divina. Ali ele era Deus. Ali ele estava 100% Deus, porque ele é 100% Deus e 100% homem. E ele manda e ordena aquele vento parar. E agora esses homens que presenciaram tantos milagres, e agora estão desesperados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, pelo amor de Deus. Jesus fez milagre até de ressurreição. A viúva de Naim estava vindo chorando para sepultar o seu filho. Fim da vida daquela mulher, porque o seu filho seria a garantia da sobrevivência dela. Porque um judeu, quando morre um filho, morre um pai, o judeu que tiver até 12 anos, ele substitui o pai na família. Ele passa a arcar com as responsabilidades que seu pai tinha. E esta mulher tinha perdido as suas esperanças no seu filho, ela ia chorando. E Jesus, olhando para aquela mulher, se compadeceu dela. E disse para aquela mulher, porque aquele menino tocou no esquife, mandou o menino sentar e o garoto sentou. Então, querido, aqui está as duas naturezas divinas, quando você pregar a natureza divina e a natureza humana, para você revelar para aqueles que você está pregando, com bases bíblicas. Aqui está bem claro, Jesus revelou para aqueles homens as suas duas naturezas, revelou que ele era homem, mas também ele era Deus. E aqueles homens presenciaram o grande milagre que ele fez, de fazer aquela tempestade cercar com uma palavra. E aquela tempestade parou com uma palavra e aquele vento parou. Então, isso é para que nós saibamos, para fazer você ser um obreiro, você tem que ser um observador da palavra de Deus, ler e reter esses conteúdos maravilhosos, provando que o nosso Deus, ao mesmo tempo, ele era Deus e homem. Que maravilha, querido, é uma revelação de Deus para nós, para que você possa levar essa mensagem à frente. Que Deus te abençoe e não esqueça de se inscrever no meu canal e dar um like.
dizendo: se você gostou, dê um like. Publica nas suas redes sociais, me ajuda. Amém? Deus abençoe.